depois puder assistir. E vou abrir aqui, compartilhar a tela. Às vezes a gente se esquece das coisas, né? Aqui. Estão vendo, pessoal? Sim. Tá. Bem, eu fiz um apanhado geral, assim, alguns elementos daquele PowerPoint que a professora Adriana nos apresentou na nossa reunião do seminário, né? Nós tínhamos tido uma reunião com ela na quinta-feira, quando a gente retornou, que teve aquele seminário interno, né? Depois da reunião com todos os professores, a gente teve com a coordenação, e aí a Ana Soster apresentou esse PowerPoint, enfim, essa apresentação, que ela depois passou para todos nós no seminário de desenvolvimento docente, né? Bem, trouxe alguns dados também para que a gente possa saber a quantas que a gente anda. Bem, em relação às matrículas, nós estamos com 90 alunos matriculados entre os dois cursos, né? Desses 90, são 40 do currículo antigo, das meninas do 7º semestre, entre o 7º, algumas que estão para trás, enfim, e 50 do currículo novo, entre os que estão no 3º semestre e os que entraram. Nesse sentido, vocês devem ter ouvido falar, né, as notícias do IPA, que fechou 12 cursos, e nós fomos chamados para, então, eu estava inclusive fora, né, fui chamada para fazer todo aquele estudo que o Marcos sabe, né, que uma vez a gente fez com o Sevigné, né, para abarcar essas meninas. Bem, eles têm 2 currículos, eu acabei tendo que fazer 4 estudos, né, botar tanto no currículo novo quanto no antigo, cada um, para ver o que valeria a pena, para elas também não ficarem prejudicadas. Só que, assim, ó, é o 3º processo que eu passo dessas alunas que vêm para cá. Semestre passado, no ano passado, nós tivemos 6 alunas que vieram do CESI, né, ali de Viamão, só que, assim, nenhum deles, tanto do IPA agora quanto do CESI, foi tão organizado quanto foi o Sevigné, Marcos, né? Porque aquela professora foi lá, a gente organizou tudo, as gurias sabiam de tudo, enfim, né? E do CESI a gente não participou de nada, e agora também muito menos, e aí, então, as coisas assim, as meninas dizem que o IPA disse uma coisa, que a PUC disse outra, e aí fica nesse jogo de empurra. Ontem, inclusive, uma foi bem, assim, depois ela até pediu desculpa, né, pela grosseria, porque disseram, segundo ela, que iam se formar no mesmo período que o IPA. Gente, isso não existe, por mais que o currículo fosse semelhante. Eu aproveitei tudo, até o pensamento, como a gente diz, né, em número de créditos, mas elas têm, no mínimo, 2 semestres para fazer. E aí, é claro, elas têm que pagar 2 semestres, sendo que o primeiro houve uma equiparação, parece que o convênio foi que pagariam a mesma mensalidade do IPA, mas depois tem o seguinte, né? Então, de qualquer forma, são quase 30 alunas que vêm nesse pacote. Eu já fiz mais de 20 aproveitamentos, e agora estamos esperando a matrícula. Parece que tem já umas 4 ou 5 que foram matriculadas, a gente não consegue acompanhar muito, estamos acompanhando o possível. Então, assim, essas alunas todas foram colocadas no currículo antigo, com exceção de 3 alunas, que aí tinham bem menos, ficaria para trás muitas disciplinas, e a grande maioria estava já para se formar este semestre, inclusive já matriculadas no IPA para se formar esse semestre. O que, no meu pensamento, eles deviam pelo menos ter honrado essas que iam se formar, né? Depois, ok, mas enfim. Então, essas alunas, dentro do possível, Mônica, todas têm que fazer currículo, tá? Então, por favor, elas vão começar a entrar, e até o final do mês, para todos isso, nós vamos ter alunos entrando, certo? Então, vão ter que dar um jeito depois de recuperar conteúdo, enfim, para esse pessoal,
porque ainda está acontecendo vestibular complementar. Então, assim, nós temos atualmente 10.280 alunos matriculados na instituição. E a meta é 11.200 para manter a sustentabilidade. Então, está sendo feita todo um trabalho em cima dos alunos que se inscreveram para o vestibular e que não se matricularam, né? Desses nossos também que não fizeram matrícula, mas que são já alunos e que nem trancaram, nem cancelaram, nem nada, simplesmente não voltaram no semestre, e com certeza esses do vestibular complementar. Parece, ontem foi dito nessa reunião que a gente participou, que a URGS cancelou definitivamente o vestibular. A gente não ouviu falar isso, que ia acontecer agora, parece que em abril, mas parece que não vai acontecer. Então, estão, assim, muito otimistas em relação a esses alunos, né, de captação. O Hub de Relacionamento tem ligado, né, foi mandada uma lista para cada coordenador de curso para ver a possibilidade de entrar em contato, enfim, aquelas coisas. Gente, eu entrei, veio a nossa lista, eram 8 alunos. Eu entrei em contato com os 8, nenhum respondeu, nenhum. Daí eu disse na reunião, eu sou uma pessoa que, assim, eu não me importo de trabalhar, mas esse é o tipo de coisa, estou sendo muito honesta com vocês, que é difícil para mim, sabe? Eu não consigo ter essa abertura de ir, de chegar, de chamar, né? E, bom, se o sujeito não respondeu, como é que eu vou? Eu sinto que eu estou sendo invasiva, entendeu? Daqui a pouco o sujeito vai me mandar assim, olha aqui, ó, não estou afim. Então, vou dar mais uma tentada, tá? Vou dar mais uma tentada, ver o que a gente consegue. Então, a meta da universidade são esses 11.200 alunos. Bem, então, assim, eu trouxe isso aqui, porque depois eu vou botar lá no grupo, tá? Se vocês... Uma síntese, assim, daquilo que a Adriana falou, que eu vejo que é o mais importante, que é a atenção às bandeiras, né? Hã? Alguém falou? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Então, a adequação das bandeiras, prestar atenção, né? E uma coisa assim, por que a PUC resolveu que nós iríamos, né, algumas disciplinas retornar? Principalmente em função de que é uma coisa que a gente tem que admitir que o que chama realmente, o que nos diferencia, digamos assim, é o nosso campus, né? Isso a gente não tem como negar. E todas as oportunidades que são oferecidas dentro do próprio campus. E está tudo fechado, né? Então, a administração superior entende que também a circulação dos alunos, né, e a visibilidade do campus, isso proporcionaria um retorno e a própria segurança. Mas, em função daí da bandeira preta, foi tudo cancelado novamente. Mas, assim que retornar a bandeira vermelha, as coisas começarão a ser abertas novamente. As razões, então, dessa questão da presencialidade, né, que vocês já viram, a permanência, a necessidade dos estudantes, a qualificação, existe, inclusive, aí depois eu vou falar um pouquinho mais, mas assim, a possibilidade de, mesmo na bandeira preta, se a gente verificar na sala de aula que tem alguns alunos que estão com muita necessidade, que não têm acesso à internet, de vocês nos avisarem para ver a possibilidade de abrir pelo menos um laboratório num determinado horário, para que esse aluno possa, pelo menos, assistir às aulas gravadas ou até às aulas online. Também, as diretrizes institucionais, né, em relação a essas turmas que voltarem na presencialidade. A sugestão é que seja a partir de maio, que se entende que ainda o abril vai ser um pouco complicado. Então, os professores que forem ter essas aulas vão receber o escudo facial, né, o face shield. O estudante tem que estar de máscara, os prédios têm que estar todos organizados, por isso depois eu vou falar um pouquinho na relação ao cronograma, que não era para ter entregue ainda para os alunos, né? Então, a secretaria tem que saber, em função da higienização,
o número de estudantes, que é de 3 metros quadrados entre os alunos, e que na nossa escola já foi definido que o número é 20 alunos, tá? Que podem ficar nas nossas salas de aula. O fluxo de chegada, né, é organizado, enfim, prevendo este número. Os protocolos de higienização, esse aqui é a maior preocupação, principalmente da nossa escola, em relação a se houver 2 turmas na mesma sala, porque, segundo a Mariema, o número de pessoal da higienização diminuiu bastante. Então, se era uma escola que tinha 3, 4, agora tem 1 ou 2, enfim. Então, diminuiu bastante, estão atendendo vários prédios, né? As janelas e portas devem sempre estar abertas, e é claro que os protocolos, né, das atividades, os mesmos fluxos, de acordo com as bandeiras. A responsabilidade, então, é da escola em preparar, no caso, as coordenações e as equipes de atendimento da secretaria, né? A infraestrutura toda, por isso a necessidade, novamente, de os cronogramas terem a data das aulas presenciais, né? E assegurar alinhamento e preparo dos professores, enfim, o pessoal da secretaria tem que estar todo alinhado e sabendo, né, o que vai acontecer. No nosso caso, é apresentar aos estudantes o cronograma, que agora, então, a partir de quem tem aula hoje, já pode apresentar, né? E ser um ponto de contato e esclarecimento. Então, nesse sentido, que a gente esteja sempre atento a todas as notícias da universidade. Existe no portal o Covid-19, então ali tem todas as informações, né, necessárias em relação até esse retorno e essa presencialidade. E eu coloquei no grupo ontem um vídeo, né, específico da Escola de Humanidades. Esse vídeo eu também disponibilizei lá no WhatsApp das alunas. Esse vídeo ele está lá no portal central, né, da PUC, junto com um vídeo institucional e depois para cada escola a sua organização. Como eu sei que nem sempre as alunas entram na página, eu coloquei lá e depois vou colocar no Moodle também, que todo mundo recebe. Já foi lá? Sim. Seja bem-vinda. Olá, bom dia. Alguém está com o microfone aberto. Sônia? Oi. Bonelli? Oi. Bonelli, tu tem como coordenadora da sala a prerrogativa de fechar o microfone da Sônia Gomes, que está aberto. Pois é, eu no microfone, fecha. Abre o ver. perfil da Sônia e clica em cima, porque ela está numa situação, ela falou que ela ia no laboratório. Os 3 pontinhos ali. Tem isso, mas pontinhos. Deixa eu só abrir aqui o meu coisa de vocês. Não estou conseguindo enxergar todos, é isso. Opa, ai, droga. Não estou... Indicou hosting, que alguém faz. Clica na base, no participante. Tá, sim, já achei. Só clica no participante e pronto. Deu, já fiz. É que o meu... Vocês, o quadradinho tá todo, eu não conseguia abrir, era isso. Tá. Bom, então, assim, quais são as orientações específicas da escola? Perceber os alunos com dificuldades, fazer os devidos encaminhamentos, não deixando os alunos sem respostas, tá? Que droga. As disciplinas presenciais, então, somente a partir de maio, de acordo com as bandeiras e protocolos de distanciamento social. Nós tínhamos feito, se lembram, que a gente tinha feito na última reunião, quais seriam as disciplinas que voltariam presencialmente, né? Eu me lembro que a da Andréia era uma, a da Sônia Gomes era outra. Gente, não é necessário, nem é preciso que essas disciplinas realmente retornem, certo? Isso era uma combinação que a gente tinha feito antes. Se vocês entenderem, enquanto professores, que não é o momento de retornar, que não tem como, certo? Por favor, então, hoje é o dia da gente bater o martelo, porque isso tem que ser avisado na secretaria. Tá? Eu entendo que talvez a Sônia não volte até pela natureza da disciplina, que vai para o laboratório de artes, essas coisas todas, eu acredito que fica bem complicado. Outra coisa que foi muito falado é a sobrecarga de trabalho nas disciplinas, né? Na avaliação final, na IDGE, foi novamente trazido pelos alunos
a quantidade de trabalho, principalmente para aqueles que têm pouco acesso à internet. Então, às vezes, não dão conta de fazer tudo. A diversificação dos instrumentos de avaliação, né, utilizando as diferentes possibilidades do modelo online. E nós tivemos nesse seminário de desenvolvimento bastante ilustrações sobre a questão do processo avaliativo, de como realizar. Bom, nós da educação, isso é bem tranquilo. Verificar os alunos que não possuem acesso à internet, fazer os encaminhamentos para a coordenação. Santander vai fazer o lançamento de outro edital, ele já fez um edital de 100 chips de internet para alunos. Aí o Chico falou que teve somente 35 alunos que se inscreveram. Então, eles optaram por dar o chip para esses 35 alunos, teve alguns da Escola de Humanidades, mas o Santander vai abrir outro edital, então, para manutenção, para complementar esses 100 chips para esses alunos. E também vai abrir um novo edital, que o ano passado abriu, nós tivemos um aluno da pedagogia contemplada, o Chico não me disse quem, que é uma bolsa de R$4.000, que o valor é para pagamento da mensalidade e o outro fica para o aluno, para ele, os insumos, gasto, material, enfim, para poder estudar. Então, esse edital vai ser aberto de novo. E enviar, então, os planos e os cronogramas para a coordenação do curso e a secretaria até o dia 10 de março. A secretaria vai se organizar em função disso. E aqui eu também peguei um recorte do que nós recebemos essa semana, né? Isso é só para ilustrar, eu peguei o que era essencial para deixar aqui, se vocês não leram ou se vocês passaram batido em função de que foi um início, está sendo um início bem agitado para todos, né? Que é um checklist para o planejamento das aulas, isso veio para o nosso Make e-mail, né? Da organização da Prograde, os objetivos, plano de ensino, registro no Moodle, diário, materiais, enfim, são coisas que para nós não são novidades, mas que eu deixei aqui para que todos nós possamos, qualquer dúvida, ter um acesso mais fácil. Aqui tem uma questão bem importante, né, que, como sempre, não registrar falta nas aulas remotas e naquelas aulas que, porventura, venham a ocorrer presencialmente, também não dar falta para os alunos. Num primeiro momento, antes da bandeira preta, tinha sido dito para nós que quem viesse na aula presencial era para vir na aula presencial e se não viesse teria falta. Isso foi dito com todas as letras. Agora voltaram atrás. Então, assim, o aluno não é obrigado a vir nessa aula presencial e também não vai receber falta, então não é para ele ficar prejudicado. Tá? Aqui em relação ao G1 também, diversificar os instrumentos, enfim, e atento às necessidades dos estudantes, né, com flexibilidade para orientar e adaptar o que for necessário. Já antes, bom, vou terminar a apresentação, depois eu converso com vocês para eu poder abrir a tela. Eu coloquei aqui que todo o material referente ao seminário de desenvolvimento, quem não pôde participar de todo ele, está disponível no Moodle, no recurso de mediação online. Já tem um card, Seminário de Desenvolvimento 2021. Quem não pôde participar na quinta-feira à tarde e na sexta do nosso seminário interno da escola, isso foi mandado também por e-mail, eu deixei aqui todos os links das 4 palestras que a gente teve, né, entre quinta e sexta-feira. Também, hoje à tarde, nós teremos aqueles que puderem participar, porque eu sei que foi uma reunião em cima da outra, enfim, mas é uma reunião importante com o Núcleo de Apoio Psicossocial. Lembram que essa reunião eu tinha feito uma consulta se a gente queria fazer lá em janeiro ainda ou para março, e a gente optou para março. Só que eu me passei na data e aí acabou ficando hoje com 2 reuniões. Eu peço desculpas. E aqui, esse link é o da reunião de hoje à tarde, foi por e-mail também essa semana, mas eu deixei aqui caso alguém precise e queira entrar e possa entrar. Bem importante, então, com essa questão toda do apoio psicossocial. Bem, então, agora eu vou voltar aqui para a nossa
apresentação, deixa eu descompartilhar. Interromper, isso, tá bem. Pessoal, então, assim, em relação aos cronogramas, tá? Tem que ficar bem claro ali no plano o modelo de aula remota. Vocês devem ter percebido que esse novo modelo que a gente recebeu já dizia ali, né, o modelo remoto, como fazer. E no modelo presencial também. As datas têm que ficar bem claras. Então, se, por exemplo, a Andréia quiser manter a aula presencial, a partir de maio, qual vai ser o dia da semana, né? Tem que ficar bem destacado. Por quê? Porque a secretaria, ao receber isso, vai fazer toda uma planilha com um calendário, porque essa sala tem que estar organizada. E se por acaso tiver aula depois da Andréia, essa sala tem que ser higienizada depois, entre uma aula e outra, naquele intervalo. Então, por isso que isso precisa ficar bem definido e bem determinado, tá? Fugiu a palavra, meu Deus. A orientação... Oi, fala. Enquanto tu te organiza, então, aí, buscando a palavra, né? Assim, o que eu penso, né? Assim, penso que o modelo de retorno, né, híbrido, ele vem para atender também, né, um desconforto com relação a eu me matriculei num curso presencial. Sim. E daqui a pouco eu estou à distância, né? Então, assim, acho que tem esse caráter por trás, né? Mas eu acho que o retorno, ele não é uma decisão só do professor, né? Eu acho que a gente tem que avaliar como grupo para poder ver, assim, quais são as fragilidades e pensar a necessidade desse retorno, tá? Principalmente porque, bom, a gente lá, quando pensou em voltar, a gente pensou isso em dezembro, e a gente tinha uma situação, e hoje a gente tem uma outra situação, né? E a gente tem uma situação, assim, bom, a gente volta em maio, sem vacina, né? Assim, e daqui a pouco isso cai também a presença do aluno nesse presencial, né? Então, realmente a gente vai fazer uma coisa que é uma bola dentro ou uma bola fora, né? Voltar para esse presencial, tu entende? Assim, eu acho que tem que avaliar muito bem isso, né? Porque daqui a pouco eu me desloco até a universidade para dar uma aula presencial e eu não tenho aluno, sim. Eu vou ter 2 alunos. Assim, para que adiantou isso? Né? Então, acho que sim, eu trago isso para a gente poder discutir junto e não ser uma decisão só minha ou da Sônia, tá? Assim, acho que vamos eu concordo plenamente contigo, André. É por isso que a gente está retomando se vai ser necessário ou não, porque antes a orientação é uma disciplina por semestre, por nível, né? Então, claro, nós temos atualmente o nível 7 do currículo antigo, o primeiro e o terceiro do currículo novo. Então, teoricamente, nós teríamos 3 disciplinas. Mas agora não tem, por isso que a gente pediu que os cronogramas não fossem para que a gente pudesse decidir. Exemplo, ciências sociais não vai retornar, porque as aulas todas podem continuar remoto. Então, foi decisão da coordenação do curso, né? Junto com os professores, enfim, né? Então, esse é exatamente o momento, quer dizer, vai voltar, não vai voltar, né? E também, assim, eu acho que é importante voltar, vou colocar no cronograma, não foi possível, ok? Porque lá no cronograma também tem que estar dito, se as condições permitirem e for necessário, com os protocolos, etc., etc. E é claro que isso também teria que ser combinado nesse primeiro dia de aula com os alunos, quem quer voltar, quem pode voltar, quem gostaria, quem não gostaria, né? Então, por isso que já tinha sido definido que os primeiros 15 dias todos seriam online, para que todo mundo pudesse se organizar junto com os alunos, para ver essa possibilidade. Então, agora é o momento de nós realmente, olha, se a gente definir que, olha, curso de pedagogia não vai voltar presencialmente, ok, então eu vou colocar e no nosso cronograma não precisa nada, né? Foi dito, inclusive, a Cíntia e a Rosane já sabem que preferencialmente as atividades teórico-práticas, os estágios principalmente, né? Só que assim, né, pessoal, os estágios a gente não sabe nem como é que vai acontecer. A Cíntia, a Rosane e eu estávamos comentando.
As escolas, hoje eu ouvi agora, enquanto estava tomando café, a notícia, o Supremo não deu, ele botou abaixo, o pessoal pediu para voltar, não deu, então continua sem aula presencial. Então, como é que a gente vai fazer aula presencial de estágio? Vai fazer o quê? Principalmente aula de estágio, que é orientação, planejamento, enfim, essas coisas que a gente fez muito bem as aulas. Claro que para os alunos, sem uma experiência de escola propriamente dita, e aqui fica assim um registro ao mesmo tempo de agradecimento à professora Márcia Andréia, que abriu a escola para os alunos observarem, mas é uma observação, entendeu? Não é a mesma coisa que as meninas estarem lá na escola, conversando com as professoras, vendo o projeto político-pedagógico, conversando com os alunos. Não, é uma experiência dentro daquilo que foi possível fazer, né? A Rosane já entrou em contato com algumas escolas estaduais que ofereceram a possibilidade. A minha irmã é vice-diretora de uma escola. Disse, olha, Sônia, a gente tem 10 turmas, se vocês quiserem. Então, elas têm também um momento que é, tipo, manda atividade, tem algum momento online via Google Classroom. Nós vamos abarcar isso com todas as letras, né? Com todas as possibilidades. Mas, então, realmente, voltar, retornar, é bem complicado. Então, por isso é uma decisão nossa agora. Acho que a tua colocação vem ao encontro disso, exatamente. Sim, Mônica. Só abre o microfone. Desculpa, sim. Bom dia a todas e todos. Eu penso o seguinte, a mí me parece que temos um descompasso, como é lógico neste contexto, entre o que a universidade pensou, que era que íamos voltar, e o que está acontecendo, não? Eu sinceramente, eu me choquei um pouco no seminário de escutar tanto falar do modelo híbrido neste marco de agora. Claro, eu entendo que estamos falando para maio. Somos professores, uno pensa o semestre. Agora, pelo menos na situação que eu encontrei, os alunos, eu seria muito cuidadosa nisso, se entende? E particularmente eu quero me posicionar, eu acho que estamos en una situación muy grave, es un momento de elevar tranquilidad, serenidad y de presentar o planeamiento de lo que es posible. O que es posible son aulas online hasta el final de semestre. Y a mí me parece que eso tranquiliza a los alumnos, nos tranquiliza a nosotros. Yo no tengo disciplina virtual, mas yo imagino que los colegas que están en disciplina presencial o no tengo disciplina híbrida. Mas eu imagino que os colegas que estão nessa situação devem estar bastante tensos, porque a coisa está muito feia, tá? Então, de minha parte, e a partir disso, os argumentos, não é que eu não queira voltar, eu estou louca para voltar, mas me parece que não temos condições, e me parece que essa dimensão flexível do planejamento temos que levar a tomar algumas decisões em uma situação de emergência sanitaria como a que estamos, emergência grave sanitaria. Então, eu digo, de minha parte, eu sugiro definir, que a pedagogia defina como as ciências sociais que o semestre será online, tá? E, bom, a partir do semestre próximo, aí é outra coisa, se entende? Queremos que seja outra coisa. Tá bem. Essa é a minha posição. Mais alguém, pessoal, gostaria de se manifestar? Nós tínhamos, era o estágio, a disciplina da Andréia e a da Sônia Gomes, que agora saiu, enfim, a Sônia, mas isso eu posso ver com ela depois. Eu acredito que nós também já, mais ou menos, conversamos, né, Rosane e Cíntia, de manter no remoto. Nós até tínhamos, dentro do cronograma, pensado alguma coisa presencial, mas eu acho que, diante do que está se apresentando, é melhor mantermos o remoto. O que vocês acham? Eu tinha pensado, Sônia, eu tinha também proposto a possibilidade da disciplina de alfabetização. Só que, pensando, eu não acredito, sinceramente, que os alunos irão querer se expor. Né? A gente está pensando na proposta de oferecer, mas eu não sei se os alunos vão querer se expor. E tem mais uma questão: não pode compartilhar material, não pode fazer trabalho no grupo, tem que ficar afastado. Então, eu não sei, pensando que tu vai propor uma construção de materiais, não pode, porque cada um tem que ter o seu material, tem que estar no seu lugar.
daqui a pouco é inviável. É uma aula que tu daria remota, com mais segurança, né? Chegar lá e cada um no seu numa mesa, isso sem poder compartilhar, não pode usar tesoura, não pode compartilhar cola, não pode compartilhar nenhum material. É delicada a situação. E assim, a gente estava realmente numa ação lá em dezembro, agora é outra. É claro que a gente vai pensar positivo, né? Estamos pensando positivo que em maio, mas não sei. Pensando nessa possibilidade que não dá para compartilhar material, não dá para chegar perto do coleguinha, não dá para... É delicado. Eu vejo pela situação da escola, né? Não é diferente na universidade, né? Perfeito. Tá bem. Marília, tu querias falar alguma coisa? Não. Edla? Não. Betina? Eu queria falar sobre outra coisa, mas não sei se já acabou esse assunto. Bom, então podemos definir pedagogia permanece no remoto? Então tá, permanecemos no remoto. Ok. Pode falar, Betina. Não, eu queria só comentar que hoje, na reunião que a gente teve na sexta-feira, que o rapaz aquele que falou sobre o Zoom, ele fez uma enquete e aí me chamou a atenção, né? Porque teve várias pessoas que colocaram que não gravavam as aulas no YouTube para passar para os alunos, né? E pelo que a gente sabe, é uma demanda aqui. Então, a gente resolveu hoje oferecer uma oficina, como fazer isso, para quem tem alguma dificuldade ou ainda não sabe como fazer, né? Enfim, que queira tirar dúvidas, a gente vai estar lá, o Augusto vai fazer a oficina, mas a gente vai estar junto para ver quem quiser participar, é às 14h. A gente mandou por WhatsApp, tu não recebeu, né, Sônia? Pelo WhatsApp não recebi, eu recebi só no e-mail, tá? O Augusto fez, acho que foi quarta-feira, para mandar por WhatsApp, porque a gente achou que era mais fácil da comunicação. Só que eu não fiz nada, porque eu entendi que ele ia mandar para o WhatsApp dos coordenadores. Tu não recebeu no WhatsApp dos coordenadores? Não recebi no WhatsApp do coordenador. Recebi Olha, só ontem. Aí eu nós mandei tivemos... por e-mail. Eu mandei por e-mail ontem de manhã. Mas aí era para ter mandado por WhatsApp. Bom, vou escrever aqui para eles. Então, assim, pessoal, retomando a entrega dos planos, então, até o dia 10, tá? Para a secretaria e para a coordenação. Já podem colocar ali nos planos que não haverá aula presencial, então, por decisão de assembleia, enfim. E com esses cuidados todos, que eu acho bem importantes, e todo mundo sabe, né, dentro do nosso curso, isso não tem tido maiores problemas. Hoje à tarde, nós teremos a 13h, então, essa reunião com o pessoal da atenção psicossocial, que eu penso que é bem importante, até para que a gente possa ter orientações de como encaminhar os alunos, né, de fazer esses encaminhamentos, a própria Mônica falou, né, essas perdas todas, né, na nossa família, quem já teve, eu também estou com uma situação delicada, enfim, então acho que isso é bem importante. E uma outra coisa que, claro que só quem é do primeiro semestre recebeu, no caso a Andréia, mas nós teremos, a partir de agora, uma aluna com paralisia cerebral, tá? Uma aluna bem comprometida, com paralisia cerebral e mais epilepsia e mais uma outra situação, uma outra doença. Então, já veio comunicado, a Andréia vai ser professora dela, o núcleo de apoio, a Leonice também recebeu isso, exatamente, que a Leonice tem a psicologia do desenvolvimento. Então, atenção, e assim, né, se precisar de ajuda, por favor, entre em contato lá, né, com o NAI, que é o núcleo de atendimento aos educadores, aos alunos, né, e quem está na coordenação agora lá é a professora Rita Petraca, tá? Então, qualquer coisa e qualquer necessidade, por favor. Andréia, pode falar. Não, só para dizer como é que eu estou me organizando, né, isso porque é importante. Eu acho que isso na verdade, assim, eu tenho uma aluna, né, que era mestranda, defendeu e está ingressando no doutorado agora, a Paloma, que trabalha em sala de apoio, né, na educação básica, no município, tá? E a Paloma se disponibilizou, né, para fazer, então,
né, uma aproximação com essa menina e dar um suporte na própria disciplina, tá? Então, assim, a Paloma está trabalhando os textos, né, para que a gente possa reconstruir o texto e apresentar para ela, né? A gente, enfim, está tentando fazer todo um contato, primeiro com ela também, para entender um pouco e mostrar a nossa disponibilidade com a família também, porque a gente entende que essa é uma situação que vai envolver a família. Né? Então, fica assim também, né, assim, como assim, para que a gente possa entender, e eu acho que isso é articulação de pós-graduação, né, assim, de que a gente tenha aí gente que estuda isso, né, e que pode também estar com a gente ajudando a graduação, tá? Falou idoso. Só isso. Tá. Vocês vão receber... Sim, pergunta, Marília. Esporádica. Tu falaste que tem um novo plano de ensino de março agora? Quando a gente recebeu a notificação de avaliação, retorno às aulas, etc., o horário, especificamente a carga horária, foi junto um anexo com o plano de ensino. E é um modelo novo. Então, isso está no Cardinal? Ele está num Cardinal? Não, está no teu e-mail, quando tu recebeste o teu horário para esse semestre, que deve ter sido lá... Lá no Card ele não está. No Card ele não está. Não. Marília, eu te alcanço, eu te passo, estou com ele aberto ótimo. aqui. Vai ser mais fácil, porque tem tantos e-mails. Tá, eu posso botar aqui no grupo depois, então, para quem ainda não tem. Marcos, faz favor, coloca, já que tu está com ele aberto. Isso, coloca aí, faz favor. Eu ia fazer uma pergunta também em relação ao plano, Sônia. Na verdade, a grande diferença que eu encontrei nesse plano foi uma observação no último parágrafo, voltando atrás num protocolo, numa medida que a gente tinha como já dada como convencional. Ali nas instruções diz que, terminadas as aulas, esse material se converte em diário de classe, tendo que ser impresso e assinado e entregue na secretaria. Para que tem o sistema online, então? Exatamente. Então, o que é para obedecer do que tem que obedecer? Não, eu acho que isso é assim, faz o plano, depois se tiver que imprimir ou coisa parecida... que está escrito lá, vem novidade, é aquilo que eu comentei ontem, assim, essas inovações que eu juro que não consigo entender. Então, é um novo protocolo. Abram o tema, pega o plano lá e vai ver. O último parágrafo diz, no final tem que imprimir, assinar e entregar na secretaria. Nós estamos trabalhando com aplicativo de telefone celular há quanto tempo? Então, ou seja, o que eu faço? Tem que fazer ou celular, ou mudo, ou plano, ou não sei o quê. Ai, Marta, não, faz o plano e entrega. Depois aí a gente vê se tiver que entregar. Rigor, assim, não vem exigir, não me exija rigor quando não se tem rigor para encaminhamento das coisas. Essa é a minha reclamação de sempre. Tá bem, tá ok. Pessoal, mais alguma coisa? Sônia, tu está nos ouvindo? Depois eu só vejo contigo, porque a gente... tu não estava na sala, não sei se tu está nos ouvindo, eu acho que sim. Que a gente resolveu... Tá, já não está mais. Depois eu falo com ela. Ok, pessoal? São as coisas que acontecem. Muito obrigada, tá? Mais uma vez, por todo o encaminhamento, a força, o apoio, certo? E... qual é o melhor horário para a gente manter reunião, no caso, se for necessário, que nem a gente tinha o semestre passado, sexta-feira, a 1h? Oi, vocês estão me ouvindo agora? Ah, sim, Sônia, estamos te ouvindo. Tá. Querida, então, assim, eu consegui ouvir tudo que vocês falaram, né? Terminei agora ali a coleta, tá tudo tranquilo, é uma coisa de rotina. Só assim, relatando um pouquinho da experiência da educação física, sim, os alunos começam indo num grupo maior e depois diminuem muito. Concordo com essa questão, se vale mesmo a pena, então estou super de acordo com manter online, tá? Perfeito. Eu também recebi a questão da aluna com essas limitações, depois eu entro em contato para a gente ver como articular, porque uma das limitações é não poder fazer coisas manuais. Também já fiquei questionando, né, a produção de algumas coisas, certo? Isso. E acho que era isso. Tá bem, então. Obrigada, Sônia, pela tua participação sempre. Gente, eu que agradeço a compreensão de vocês. Eu custei achar o local para fechar o microfone também. Não tem problema daí, depois eu fechei. Assim, qual é o melhor dia, pessoal?
Eu vejo assim, ó, que hoje de manhã foi que teve uma presença significativa na sexta-feira de manhã. De qualquer forma, o Sani não pode nem hoje e nem na sexta. O que vocês acham? Eu também, talvez de manhã não possa algumas, mas aí eu assisto as gravações. Por enquanto tá tranquilo, né? Uhum. Mas qualquer coisa eu assisto as gravações se ficar de manhã. Pessoal, preciso de uma data até para eu me organizar em termos das outras reuniões. Sexta de tarde ou sexta de manhã? Ou outro dia? Eu prefiro de manhã. De manhã. Prefiro de manhã. Tá, ok. Então, fica sexta de manhã, 8h30, se for preciso. Tá bem. Então, tá. Gente, muito obrigada, tá? Qualquer coisa, vocês sabem, prende o grito. Edla, tudo ok? De entrar em contato contigo, disciplina? Perfeito. Então, tá. Leonice, está melhor? Olha, eu tenho um médico agora, às 11. Ah, aquele então que eu tá. te falei, que é o especialista otorrino. Mas eu então, estou tentando. Olha a aparência. Eu não estou muito legal, não. Estou abatida, né? Bastante. Exato. Tá bem. Mas estou tentando me recuperar. Tá difícil. Então, desejo a todos uma boa recuperação para quem precisa, sucesso, um bom semestre para nós todos e que possamos continuar nos ajudando. Tá bem, Mônica? Vou levar já em seguida a sugestão da missa. Valeu. Abraço, pessoal. Bom vê-los. Tchau. Tchau, gente.